Bem-vindo, turma, a mais um encontro do nosso canal Leitura.educa. Hoje, para darmos continuidade ao nosso projeto sobre Fernando Pessoa, trazendo hoje dois dos seus livros, o livro do Desassossego e o livro Mensagem. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta e retornaremos. Bom, antes de começarmos, aquele velho pedido de sempre, por favor, se inscreva no canal se você gostou, se o vídeo foi pertinente, deixa aquele seu joinha e marca o sininho para ver outras notificações de vídeo, certo? Isso nos ajudará e muito. Bom, turma, hoje vamos continuar falando do poeta português Fernando Pessoa, ele que tão bem cantou a sua pátria, Portugal, as suas conquistas, a luta por o retorno de um Portugal glorioso. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. O seu livro Mensagem traz um pouco desse estudo de Portugal. Vamos ao nosso slide para vermos um pouco sobre o livro do Desassossego e o livro Mensagem. Então nós temos aí livro do Desassossego e Mensagem. Fernando Pessoa e sua obra. Bom, o livro do Desassossego, que nós vamos falar depois, ele é dado ao seu heterônimo, que é Bernardo Soares. Já o livro Mensagem é o único livro que foi publicado em vida e assinado por o próprio Fernando Pessoa, ele mesmo, o homônimo, e não nenhum dos seus heterônimos. Nós vamos começar falando sobre o livro Mensagens, ou melhor dizendo, Mensagem. Nós temos esse livro, ele vai ser publicado em vida, como eu já disse, ele vai ter uma publicação rápida, por conta de que também, gente? Fernando Pessoa foi convidado a participar de um concurso literário, onde as obras deviam falar sobre as glórias de Portugal. Então ele foi convidado por um amigo, concluiu rapidamente e participou do concurso. Entretanto, o seu livro acaba ficando em segundo lugar. O seu livro, Mensagem, tão glorioso como ele é, um livro que é pequeno no tamanho, na quantidade, por exemplo, de poemas, mas nós vamos ver que ele é imenso na mensagem, ou nas mensagens que ele passa. Livro de poesia, como eu já disse, se você for um leitor arguto, um leitor que gosta de ler muito, você vai conseguir lê-lo às vezes em um dia ou menos. Entretanto, uma leitura verdadeira de uma obra como essa, ela tem que ser feita toda uma análise. Você, inclusive, para a pessoa ler bem esse livro Mensagem de Fernando Pessoa, ela tem que conhecer um pouco da história de Portugal, porque é justamente o que ele vai narrar. Ele vai estar descrevendo essa história de Portugal, aquele Portugal glorioso das grandes navegações que acabou entrando em declínio, certo? Então nós vamos ter toda essa narrativa dentro desse, em tamanho, em quantidade de textos, pequeno livro, e na sua genialidade enorme, um livro imenso. Segundo contas, o nome inicial que Fernando Pessoa iria dar para esse livro seria Portugal. Ele foi, como é que se diz, por alguns ele foi de certa forma, como é que se diz a palavra, desencorajaram a ele a não colocar esse nome Portugal. E daí ele foi pensando e acabou colocando Mensagem. Lógico, o livro ele vai falar sobre Portugal, como eu já venho dizendo antes. Nós vamos analisar todo um estudo da história portuguesa. Bom,
Ele vai ser dividido em 3 partes, certo? Nós vamos ter o livro dividido em 3 partes. A primeira delas é o chamado brasão. Brasão é esse símbolo que nós vemos em algumas bandeiras. E nesse caso aqui, na bandeira de Portugal. Então ele faz no primeiro, nessa primeira parte, ele faz todo um estudo do início da história de Portugal através desse brasão. Por exemplo, aqui ele começa a trabalhar, nessa primeira parte aqui, os campos, certo? Aí nós vamos ter os campos, primeiro nós temos esse aqui, o campo interior e os campos exterior. Aqui nós vamos trabalhar sobre algumas conquistas inicial, aquela formação. Na segunda parte nós temos os castelos. Os castelos representam os reis de Portugal. Desde o início lá de uma certa lenda que nós vamos ver, inclusive em um dos poemas de Fernando Pessoa, ele começa lá de Ulisses, e segundo uma lenda, esse Ulisses, que é da mesma obra lá de Homero, da Ilíada, da Odisseia, ele foi um dos fundadores do reino de Portugal. E aí ele vai passar por outros reis, Viriato, nós vamos ter também outro rei bastante importante, que é Dom Dinis, que inclusive é um rei, além de tudo, trovador. Então ele vai ter uma grande importância na história de Portugal. Então essa parte dos castelos vem trazer isso. Depois nós temos as quinas, certo? Que continua essa trajetória, que vai falar sobre essas partes aqui, que traz também a questão dos reis, de alguns reis. A coroa, nós vemos aí na quarta parte, nós temos a coroa, certo? Onde ele continua trabalhando essa coisa. E por último nós temos o timbre, onde ele já traz um pouco essa questão do que vem acontecendo, do certo declínio e certas conquistas também. Bom, então aí sobre o brasão ele faz todo um estudo histórico da questão dos reinados em Portugal, da ascensão, inclusive chegando a uma certa queda. Depois nós chegamos na segunda parte. A segunda parte que nós temos é o Má Português. Nessa parte não teremos divisão. Essa parte ela segue sem divisão. É como se ou seja, é a parte que vai descrever todas as conquistas de Portugal, ali das grandes navegações, o início, as conquistas de território, a ascensão, inclusive chegando até mesmo ao declínio, certo? E aí ele vai findar essa segunda parte aí com essa queda, denominada através de quê? Através de uma figura importantíssima, que é o rei Dom Sebastião. E segundo a teoria, ou seja, essa teoria do sebastianismo, Dom Sebastião, ele some, ele é o encoberto, sumido, alguns dizem que ele não morreu, e buscam um novo Portugal através do seu retorno. Ele acaba sendo o símbolo de um Portugal glorioso, e que com sua volta, seu retorno, Portugal voltaria a essa glória. Então ele finda um pouco essa segunda parte, que é o Má Português, dessa forma. A terceira parte nós temos o encoberto, né, que se refere também, se o encoberto, nós vamos ver um pouco trazendo essa questão do sebastianismo, de Dom Sebastião, aquela questão do provável retorno, e trabalha o quê? O que vem depois de Dom Sebastião? O que virá depois dele? O que podem ser esperado depois de Dom Sebastião? Então ele faz todo esse estudo aí nessa terceira parte, certo? Que é o chamado encoberto. Inclusive, ele aí traz um pouco até ele mesmo, né? Que ele falava em buscar um supra-Camões, alguém que fosse mais do que o Camões. Inclusive, tem uma terceira parte que ele traz: escrevo o meu livro à beira-mágoa, certo? Então ele já se coloca um pouco nessa questão, nessa busca. Então esse final, esse O Encoberto, essa terceira parte do livro, ela vem trazer essa questão do que será Portugal agora, depois desse período glorioso que é simbolizado por essa questão de Dom Sebastião,
E justamente a ideia de Fernando Pessoa nesse livro é tentar buscar, tentar recriar, trazer um novo Portugal. Tentar buscar aquele Portugal de glória, mas de uma forma renovada, de uma forma nova. É isso que ele busca. Esse livro Mensagem, a gente pode fazer uma certa triangulação com o livro Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que inclusive ele seguia muito Fernando Pessoa, só que ele tinha suas ressalvas com Camões. Ele buscava, é tanto que ele falava em buscar esse supra-Camões, alguém que vinha ser além, que vinha ultrapassar esse Camões, um novo, que ia trazer o novo, certo? Então ele vai buscar também nessa questão a gente procurar um novo Portugal dentro dessa obra de Fernando Pessoa. Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos de poesias de cada uma das partes. Da primeira parte, que é o Brasão, eu trouxe essa daqui, que é Ulisses. Inclusive eu falei para vocês, vem daquele mito que se falava que Ulisses teria sido o fundador de Portugal, tudo é um mito. Então essa primeira ela trata disso. Ela nos diz: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada, morre. Então ele fala um pouco dessa questão do mito que acaba se transformando numa certa realidade. De tanto se buscar, tanto se falar, acaba se transformando numa certa realidade. E esse mito da questão do Ulisses, desse início glorioso, né, de se falar desse personagem glorioso. Da segunda parte, nós temos do Mar Português, nós trazemos aí o Infante, que se refere a Dom Henrique, certo? Ele nos diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendado a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente. Clareou, correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente. Surgir redonda, do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta-nos cumprir-se Portugal. Então aqui ele traz um pouco no início da glória portuguesa, do início das grandes navegações, que traz a ideia de que agora com as grandes navegações o mundo será unido por um mar e não separado por um mar. E no final ele fala um pouco do declínio português, quando ele diz: cumpre-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta-se cumprir-se Portugal. Falta cumprir-se Portugal. Então nós vemos um pouco disso. Da terceira parte, nós temos aí essa questão aí, que é, da terceira parte, que é o encoberto, nós vamos ter esse texto que é Dom Sebastião, inclusive trata dele. Esperai, cai no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa, em sonhos que são Deus, Que importa o areal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que eu me sonhei, que eterno dura. É esse que regressarei. Então nós temos aí um pouco a relação da questão da terceira parte, que fala desse Dom Sebastião, do sebastianismo. Bom, aqui agora nós entramos no seu segundo livro, que nós iremos falar hoje sobre ele, que é também um livro importantíssimo, que é o livro do Desassossego, que é
que foi dado ao seu chamado por ele semi-heterônimo, que é Bernardo Soares, certo? Esse livro é um conjunto de vários escritos, de vários textos que foram sendo juntados depois, como eu disse, depois que Fernando Pessoa morreu, foi que foi descoberta toda a sua obra. E aos poucos está sendo catalogada, porque eram muito textos de toda a sua vida. Nós só tivemos de obra dele mesmo lançada, em livro, mensagem. Certo? Então, o livro do Desassossego vai ser esse conjunto de vários textos que foram encontrados e foram percebidos, ou seja, nós temos algumas descrições nos textos separados que davam a ideia do nome desse livro, do livro do Desassossego. Então foram se juntando todos esses textos que tinham esse subscrito. É um livro inacabado, como foi dito, foi juntando, quem sabe mais para frente não se encontre mais e vá juntando a isso. Nós temos também, como eu já disse, uma obra póstuma, é um texto que foi sendo juntado, textos que foram sendo juntados e daí dado início a esse livro do Desassossego. Nós temos aí uma prosa ficcional de Fernando Pessoa, nós temos, como se diz, é um conjunto de textos de vários temas e com vários gêneros. Tem vários temas os textos e vários gêneros. É o que o nome já diz, é um livro realmente, como se diz, do desassossego. É um livro com vários temas, é um livro forte, um livro, de certo modo, até pesado no bom sentido. A gente tem que ler com calma, analisar, certo? Ele tem esses textos, eles vão ter relações com todos os outros heterônimos, com as obras dos outros heterônimos, e também com a do próprio Fernando Pessoa. Por isso que se dizia que Bernardo Soares ele era um pouco de Fernando Pessoa, por isso que o próprio Fernando Pessoa dizia que ele não chegava a ser um heterônimo, e sim um semi-heterônimo, que ele era parte do Fernando Pessoa, retirada, arrancada de Fernando Pessoa. Ok? Então nós temos esse livro do Desassossego, que é um grande livro. Nós vamos ler, temos que observar com calma. É um livro que nós temos que ler com bastante calma, é um livro forte, do mesmo jeito que nós temos que fazer com o livro Mensagem e também com toda a obra de Fernando Pessoa, certo? Porque nós temos aí uma obra entrecortada de filosofia, de pensamentos, de várias formas, então não é um texto que se possa ler com calma. Os textos de Fernando Pessoa tem que ser textos estudados, lidos com calma, são belos, ok? Então é isso. Esse é Fernando Pessoa. Aqui nós damos, por fim, a série de vídeos sobre Fernando Pessoa, com a análise desses dois livros, importantíssimo. Como eu já disse, aqui nós temos, por exemplo, o livro Mensagem. Você pode ver que ele não é grande. Ó. Esse mês aqui meu está um pouquinho surrado, que já faz muito tempo que eu o comprei, certo? Mas é um livro de dimensões, falando-se da questão de entendimento, de estudo, de mensagem que há dentro dele. É um livro imenso, certo? Tem que ser lido com calma, com atenção e com estudo. Assim como é o livro do Desassossego. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma de nossas aulas. Na próxima semana voltamos com mais um projeto dentro do canal Leitura.educa. Ok? Um abraço e até a próxima.